Jesus está associado com o fogo. A próxima vez que ele vier, diz 2 Tessalonicenses 1:7, ele virá com milhares de anjos em chama de fogo. Teria sido tão maravilhoso se ele viesse assim pela primeira vez, ficaríamos impressionados. Mas não era o plano de Deus que ele viesse assim. Mas aqui está dizendo a esses discípulos: eu vim lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Eu vim lançar fogo. Mais uma vez, o símbolo da igreja. Eu estava pregando na noite de domingo em uma igreja grande, com uma grande cruz de Jesus e outras para os ladrões. Ele lembrou que a cruz é um símbolo pagão. A cruz não é um símbolo cristão. É cruel, não é um símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é as línguas de fogo que estavam sobre a cabeça de cada um deles. O nosso Deus é um fogo consumidor. Tudo o que está acontecendo nestes tempos, os últimos dias, a corrupção do mundo, a corrupção nas famílias, as famílias divididas, o divórcio, as enfermidades, a condenação. Estamos financiando a condenação. Revertemos todo o dinheiro frio em coisas sem importância. E sabemos que nem o Evangelho está sendo pregado. É surpreendente o tempo que vivemos, é muito trágico. Por isso, insisto que não sabem discernir os tempos. Homens e mulheres deixaram seus castelos na Inglaterra. Os professores deixaram as suas profissões. Os alunos deixaram as universidades. Por quê? Porque eles puderam ver claramente o fogo que acompanhava Israel em uma coluna de fogo durante a noite. O Espírito Santo estava ali. E o velho William estava marchando pelas ruas à noite cantando: Tu és o Cristo, a chama que purifica e queima, envia o fogo. Teu presente comprado com sangue que hoje reivindico, envia o fogo. Olhe para baixo e espera para aquilo que queremos. Nos dá o Espírito Santo prometido, queremos um outro Pentecostes. Não estou certo de que queremos isso, mas nós precisamos. Veja, o que está entre o agora e o batismo de fogo é um cálice. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Tem certeza que querem beber? Lembre-se de que diz: importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. Ele foi batizado no Rio Jordão, mas ele não estava falando sobre isso. O homem que o introduziu na água disse: Eu vos batizo com água, que era um batismo externo. Quando vier, ele vai fazer algo interno. Ele irá batizá-los no Espírito Santo. E no grego literal diz: com o fogo do Espírito Santo, não com o Espírito Santo e fogo. Você não pode separar. Deus é fogo consumidor. Ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Você entende? Há algo entre aqui e ali. Alguns de vocês nunca haviam estado aqui antes, eu estou contente em vê-los, mas deixe-me dizer uma coisa, pode ser que o que eu diga lhe ofenda. Eu não sei em que estado você está espiritualmente. Mas não há nenhuma pessoa que tenha caminhado com Deus que saiba que pode estar mais longe dele do que pensa. Qualquer um poderia se sentir torturado se não nasceu de novo. Sabe o que acontece? Ele nasceu de novo e em seguida o colocaram em uma geladeira. Tem um velho e querido amigo, creio que é o último dos anjos entre os batistas. Ele escreveu o prefácio do meu novo livro, é um grande personagem. Ele disse que as pessoas vão visitar Greenville, onde está, na Carolina do Sul. Ele diz que eles vivem como se estivessem no século passado. Ele disse que alguém veio para vender geladeiras e eles não sabiam o que era, pois estão usando jarros cheios de gelo. E ele diz: isto é o que há de fazer com uma geladeira, basta ligá-la na tomada, mas eles não têm eletricidade, pois não tem muitas coisas. E guardam o que podem em seus jarros. Ele diz: em meu país, nós fazemos os maiores refrigeradores de toda a América. Até recebem ninhos de corujas. Agora, eu não digo isso, um batista quem o diz. O senhor Chadwick diz: senhores, temos que ganhar almas, mas apenas nascem de novo e os colocamos na geladeira. A igreja nunca havia estado tão equipada, mas nunca havia tido tão pouco poder, tão pouca unção, tão poucos milagres. Nunca havia tido tão pouca presença de Deus.
Eu já disse isso antes. Quando foi a última vez que você entrou e saiu das pontas dos pés de uma igreja num domingo de manhã e caiu quebrantado, dominado pela grandeza da majestade de Deus, pela glória de Deus, pela onipotência de Deus? Isso é o que acontece. Nós nos levantamos e sentamos, passa uma caixa de oferta e em seguida vem uma outra canção e senta outra vez e depois vem uma outra canção. E mais uma outra canção. Se você pode gastar tanto tempo ensinando as pessoas a orar, como ensinam a cantar no coro e se perguntam por que o mundo está aceso no fogo. De que serve toda a tecnologia do mundo se não sabemos usá-la? Eu não me importo se você chegou em um skate ou que tenha vindo em um Volkswagen ou em um Rolls Royce. Pois tudo depende de uma coisa, de que o motor funcione bem. Se não funcionar, está terminado. O carro pode ser muito seguro, pode ser o mais limpo e pode estar em perfeito estado, mas se não funcionar o motor de arranque, não pode ligar o carro. Olhe para todos os equipamentos que tem a igreja. Se o fogo do Espírito viesse sobre a igreja de hoje, o mundo se converteria em 6 meses, ou tombaria. Ou então tombaria. Não sabeis o que pedis. Muitas vezes me questiono, quantas vezes Deus nos diz isso? Eu já disse muitas vezes, eu digo em minhas orações em particular, eu não quero chegar ao tribunal de Cristo, com talvez trilhões de olhos olhando para mim, chegar diante de Cristo, diante de todos aqueles que me veem, você não é um adulto, é uma criança. Eu não quero que Ele me diga, filho, eu queria te dizer muitas coisas, mas você não podia suportá-las. Como quando cantamos, eu estou sempre empurrando isso goela abaixo das pessoas. Quando é que vai levar isso a sério, o avivamento? Nós não levamos a sério. Na semana passada vimos todas essas celebridades, com um artista conhecido fazendo reuniões no hotel e tudo mais, e etc. E tivemos uma reunião especial. Não quero ofender ninguém, mas basta olhar para tudo o que temos agregado. E tivemos ali uma reunião especial, onde tratamos por 2 ou 3 vezes na semana de apresentar o Evangelho com fantoches. E deixamos que eles ensinem as nossas mentes. As nossas mentes, um pastor rebelde deixa que um professor com um boneco nos ensine, enquanto o professor pinta o seu rosto e a sua mão fala. A sua mão vai falando e o seu rosto pintado. Querido Deus, e isso está acontecendo na igreja. Por que o mundo deveria nos levar a sério se nós não levamos Deus a sério? Qual é? Veja, as pessoas hoje estão à procura de um Pentecoste indolor. Não existe isso. Imediatamente após o Pentecoste, o que aconteceu? Eles prosperaram, sim, foram para a prisão. Eles queriam prosperidade e foram para a prisão. Tiveram dor, privações e perseguição. São os mais desonestos que existem, os pregadores da TV, eles são mentirosos. Eles ensinam que Deus vai abençoá-lo e abrir as janelas do céu para você. Jesus disse que algo que esses homens deveriam ler. Jesus ensinou em Mateus 6,19, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem toda consome, e onde os ladrões minam e roubam. E há um bocado de cristãos ricos que no céu serão recebidos em falência. E há um grande número de cristãos que estão quase falidos e vivendo na pobreza, que serão multimilionários ao entrar na eternidade. Este é o caminho. E lemos em outro lugar que se você vai seguir ao Senhor, te significará divisão na família, seu pai e sua mãe vão te odiar. E Jesus se reuniu com seus irmãos e estes disseram, está louco? As pessoas dizem, eu quero ser como Jesus. Bem, eu duvido. Eu duvido. Você quer ser chutado para fora de sua família por seu amor a Deus? Quer ser fiel a ponto de duvidarem de você? Que Judas te venda? Você realmente quer ser como Jesus? Bem, por que não tentar? Por que não tem nem 40 dias e 40 noites de jejum? Esqueça todos os nossos votos e compromissos. E façamos compromissos tais como quando aumenta a temperatura em uma reunião, fazemos votos.
Tenho certeza de que a dor é interna. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu estou seguro de que não se trata apenas de dor interna, foi também dor mental. Estou certo também que foi uma dor corporal. Porque ele diz em Isaías 56, as minhas costas ofereci aos que me feriam. Nós não fazemos isso, nós relutamos. Nós não gostamos que nos pisoteiem, que nos desprezem, nos ridicularizem, nos humilhem, nos distorçam. Consumada toda a obra. No entanto, ele nunca murmurou uma única vez. Hoje em dia, inclusive, é considerado sádico se você disser às pessoas que têm que tomar a sua cruz. Não conte os jovens sobre a cruz, isso os desencorajaria. Você está sugerindo que Jesus não foi inteligente? Se você for meu discípulo, dê um beijo de despedida no mundo. Você vê que as pessoas que nascem de novo nos dias de hoje não se separam do mundo. O mais provável é que seu pastor seja o homem mais mundano de todos. Mas se você quer alcançar o que ele quer lhe dar, se você obtiver o batismo do Espírito, você terá de beber deste cálice. Eles disseram, somos capazes. E ele lhes disse, em verdade, do meu cálice bebereis, e do batismo que sou batizado sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim lhes dar. E o versículo 24 diz que quando os outros 10 discípulos ouviram isso, se indignaram com os dois irmãos. Agora, esfrega o nariz na poeira. Quereis sentar-se à minha destra ou à minha esquerda no meu reino? Ele poderia ter dito, estão preparados para passar pelo inferno para chegar até lá? Você não pode me provar que o avivamento historicamente não tenha nascido de parto, de dor, de solidão e verdadeiras noites de obscuridade. Na Escócia, em Glasgow, há um edifício enorme. É o Memorial Nacional de David... Como que diz o nome dele? Não. Qual que é o nome dele? David Livingstone. Ali está a casa em que ele morreu e onde por anos e anos ele orava. Se parece a essas casas da Índia, feitas com bambu e tecidas com muitas folhas. E lá estava ajoelhado ao lado da cama. Se pode se chamar assim, pois eram duas camas de bambu com folhas e uma vela acendida ali. Não tinha luz elétrica. Contavam que todas as noites se ajoelhava ao lado da cama e orava com suas mãos erguidas, dizendo: Deus, quando a ferida do pecado deste mundo será curada? Ele lutou contra os traficantes de escravos, os portugueses. Ele fez muitas e muitas coisas nobres. Por quê? Porque ele viveu o seu próprio Getsêmani. Sua amada esposa morreu e a enterraram na selva. E o bebê que levavam morreu e o enterraram ao lado de sua mãe. E a outra criança também morreu e foi enterrada ali. E eu digo que a morte é parte do caminho cristão e o que se espera é a ressurreição. Você entende? Aí ele acusaram de que era o maior madaleno dos missionários, que era muito chorão. Ela escreveu a David, por que estamos indo para lá? As pessoas dizem que não creem em você, que não me ama. As pessoas dizem que você está cansado de mim. As pessoas dizem isso e aquilo outro. Então para que a gente vai? As pessoas dizem que você está abandonando o seu filho, ainda que ele nem tenha nascido. O ponto é que ela morreu, não pela falta de medicamentos ou por assassinato, ela morreu de malária. E ele colocou o seu dedo sobre ela e disse, querida Maria, as pessoas me acusam de tê-la matado de malária. Não é assim. Você morreu pela crueldade das pessoas da Escócia que não te ajudaram enquanto estava em casa, senão que tivesse de vir até aqui.
Mas a dor não mudou o seu zelo por Deus. Ele acrescentou lenha à fogueira. O diabo está tratando de me roubar, está tentando me impedir. E trabalhou com maior zelo, orava mais do que jamais havia orado. Disseram que noite após noite sua voz fazia um eco através dos bosques. Ó Deus, quando a ferida do pecado deste mundo será curada? Querido Deus, todos os nossos pastores se preocupam em aderir a 1 ou 2 membros. Ou de conseguir outro ônibus para transportar as pessoas. Volto a dizer, pode haver avivamento sem dores de parto. Eu quero que o meu filho se sente à sua direita. Ora, aqui está a resposta, versículo 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Esta é uma troca, certo? Este queria sentar-se à sua direita. Ele disse: o caminho para o meu reino é o seguinte: se quiser subir, terá que se rebaixar. E ao se rebaixar, se humilhar. E aí você vai ser exaltado. Se salvar a sua vida, a perderás. Se perder a tua vida, salvarás. É a lógica inversa. Versículo 27. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele não veio para entregar a sua teologia, nem uma declaração dizendo: eu tenho um mandamento do Pai para lhes entregar. Ele deu tudo o que tinha, deu o Sermão do Monte, onde ensinou todo o domínio sobre o pecado, a morte, a enfermidade, os demônios e tudo mais. E, no entanto, eram incrédulos. Eu sempre quero repetir isso de novo. Eu estou preso, estou cercado. Não posso fazer nada. Isso é o que diz em Lucas 12. Eu não tenho nenhuma liberdade. Eu tenho um batismo para ser batizado. Antes do que a palavra de João Batista surpreendeu quando disse: quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Mas quando será isso? Não é imediatamente. Ele disse: eu tenho que fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é o Getsemane. A vontade do Pai é a cruz. A vontade do Pai é que vá às profundezas do abismo, liberar os cativos e dar salvação aos homens. Como eu lhe disse, há 2 razões principais pelas quais não há avivamento. 1, estamos contentes em viver da forma que estamos. E número 2, é muito trabalhoso. Não queremos que Deus interrompa o nosso status. Não queremos que Ele transtorne o nosso modo de vida. A vida cristã só pode ser vivida de uma maneira, e essa é a maneira de Deus. O caminho de Deus é deixar tudo e segui-lo. O caminho de Deus é que quando eu creio que vou ter alegria ou algo de gênero, de repente o cálice se converte em cálice de amargura. Quando penso que é chegado algo, o Senhor te tira isso. Sabe, chegamos a pensar que se tivéssemos o privilégio de fulano de tal, isso nos faria um verdadeiro santo. Ah, eu vou ser santo. A realidade é que todo aquele que quiser ser grande entre vós será vosso servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Eu estava lendo algumas páginas sobre a vida de Marechal Evangeline. Gostaria de voltar a esse livro. Ela era a filha mais velha do fundador do Exército da Salvação. Mesmo quando tinha 85 anos, ela podia pregar como uma tempestade, como uma verdadeira torrente. Ela disse: uma noite fui a Bruxelas. Eu fui a uma enorme mansão, cheia de antiguidades e coisas caras. Era maravilhoso. Era propriedade de um cristão. Eu vi uma menina doce, eram cerca de 9 horas da manhã, indo para o local dos empregados, radiante. Eu disse um dia: minha querida, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho notado que pelas manhãs, enquanto eu tomo o meu café da manhã, você sai para os lugares onde ficam os servos e você vai radiante. Vive em uma grande mansão
e você vai para esses locais? Ela respondeu, eu acendo 12 outras fogueiras a partir do fogo que acendo a cada manhã. Eu tomo fogo, eu vou a cada moradia. Eu vou daqui para lá, daqui para lá. Eu vou passando em cada lugar e compartilhando deste fogo. E ela respondeu, eu começo às 5 da manhã. 5 da manhã? Sim. O que você faz? Quando? Ora, o café da manhã é às 8 horas. Geralmente tem a fogueira acesa a partir das 7h30. Como é que você faz isso? Eu estou de joelhos diante dele, recolho todas as cinzas de um lado e as ponho em um balde. Tem um pouco de papel e alguns gravetos. E o menino vai pegar o carvão para acender a fogueira, porque é o seu trabalho. Eu vou para o quarto, eu entro ali para buscar o fogo. Eu vou ao próximo. E eu vou ao próximo. E eu volto até o quarto onde acendi a fogueira. E assim vou novamente. Com o tempo passado, chego ao café da manhã, 1 ou 2 minutos antes das 8. Isso tendo acendido umas 12 fogueiras. Você não perde a paciência? Não. Ora, você disse que sai a repartir o fogo. Sim, eu saio muitas vezes. Bem, você se levanta muito cedo para fazer o seu devocional. Ela respondeu, não é tão cedo. Não é tão cedo assim. Bem, como é que você mantém sua vida espiritual? Ela diz, toda vez que acendo uma fogueira, digo, Jesus, enquanto estou acendendo a fogueira, acenda o teu fogo em mim. Acenda o fogo do teu amor em mim, novamente esta manhã. Acenda o fogo da tua devoção em mim. E aqui está uma menina preciosa falando com uma das mulheres mais poderosas do mundo. A mulher que aos 21 anos de idade foi para Paris e pôs a cidade de cabeça para baixo. Pregando para as prostitutas da cidade, a rainha do inferno estava lá. Os homens a levaram à Sorbonne, com os maiores intelectuais, com suas longas barbas, seus óculos, e a ouviam. Entretanto, em frente a esta preciosa menina, a marechal disse que essa jovem lhe havia ensinado mais que a maioria dos sermões que havia ouvido. Ela teve de acender a fogueira, o fole, soprando essas coisas e ir embora com eles. Ela disse, em cada lugar onde acendia a fogueira, nunca me esqueci nenhuma manhã de dizer, Senhor, assim como estou acendendo essa fogueira, acenda teu fogo em mim, o fogo do amor por sua vontade, o fogo do vosso amor, o fogo da alegria, o fogo da paz, o fogo da compaixão. Nossos púlpitos estão cheios de mortos pregando sermões mortos para pessoas mortas. Portanto, não surgirá um despertar. O Espírito Santo produz um povo santo que vive uma vida santa. Produz pais santos e mães santas. Portanto, esta é a pergunta e a resposta por você mesmo. Quer beber do cálice que contém tudo isso? Entre eu e a missão que teve João Batista, há, tanto aqui como lá, um Getsemane e uma cruz. Eu conheço a história de um homem, era um rapaz jovem, em 1904, em uma cidade chamada Newcastle, no país de Gales. Ele tinha cerca de 35 pessoas em volta numa reunião. E levantou suas mãos enormes e orou, dobre-nos, Senhor, e logo nos quebrante, dobre-nos, Senhor, e dobre a igreja, quebrante a igreja. Uma noite, em uma reunião amontoada de gente, com mais de 1.200 pessoas, de repente Deus repousou sobre ele. E o escritor descreve muito bem, creio que foi terrível. Ele escreveu, um grande pregador que havia cativado multidões e havia convertido cidades no fogo, havia tido um Getsemane público. De repente, caiu ao solo, como se houvesse alguém esmagando, e era um homem muito grande, de uns 6 pés de altura, mais ou menos. Não se tratou de um simples espetáculo, não foi uma manifestação, foi uma visita pessoal do Espírito Santo. Ele se contorcia, gemia, estava em trabalho de parto. Alguns homens disseram, vamos ajudá-lo, mas alguém disse, não ponham um dedo nele.
Quando este homem se levantou, o seu rosto havia sido transfigurado, como se houvesse um véu sobre ele. Dali em diante mudou-se a uma nova esfera de poder, a uma nova esfera de autoridade. Não iremos reunir e levar as pessoas ao arrependimento, só Deus pode fazer isso. Impotente, sem vida, sem autoridade. A maioria do nosso povo não pode alcançar o êxito, não é capaz de expulsar os demônios. Não podemos derrubar as fortalezas. Mas estou convencido de que a mudança virá. E não vai ser uma mudança dentro das grandes denominações, tanto quanto eu estou preocupado. É tão bom ler Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar, isto é, Ele vai purificar, edificar, libertar, transformar. Para que Ele possa fazer isso, é que padeceu fora da porta. E no versículo seguinte diz: saiamos, pois, a Ele fora do arraial. Vamos ser separados de tudo o que é organizado, feito e monitorado pelo homem. As pessoas dizem, Ravenhill é um radical. Não deve tomar nenhuma nota dele, sabe? Ele não tem cobertura. Bem, eu não sabia, pobre de mim. Eu tenho ido ao redor do mundo durante os últimos 50 anos sem cobertura, eu não sabia. Mas o Senhor sabia que tinha. Ele me preservou assim. Quem estava cobrindo João Batista? As pessoas sabiam quando João Batista vinha. Pois não fez sinais, não tinha prodígios, nem milagres, mas quando pregava, suas palavras eram como fogo que ardia no coração das pessoas. Se não há fogo que arda em mim, por que em nome de Deus vai queimar em alguém? Eu não quero ouvir um pregador que não acenda algo em mim. Eu creio que deve acender o fogo do gozo pleno em meu coração, senão, entende? Por que o busca? Às vezes deve haver o gozo e o poder de Deus. Veja, eu apartei a taça suja que essa mulher oferecia e a continuação, a força dessa mulher, ela disse, beba. Naquele momento eu me lembrei do homem no jardim dizendo, Pai, isto é o mais degradante na história do mundo. Se possível, por favor. O Senhor permitiu que isso acontecesse. Agradou ao Senhor moê-lo. O que farás quando o Senhor te ferir? Buscará por ajuda? Fará uma ligação para alguém? Você vai chamar a igreja ou você vai ficar a sós com Ele, que é capaz de te curar em paz, com o único que possui o bálsamo de Gileade? Veja, Deus, Ele não treina os escoteiros, Ele treina soldados. O tempo está se esgotando rapidamente para todos nós. Para mim, restam poucos anos. Durante a próxima década, vamos nos deparar com o ápice daquilo que a América pode suportar. E se é que Deus não encontre um homem, sem esse homem estaremos acabados. O maior avivamento que houve na América não foi uma encenação, não teve anúncio, nem apoio financeiro. Tampouco contou com estrelas do cinema ou ex-futebolistas. Ocorreu uma reunião quando Jonathan Edwards pregou o seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não houve publicidade nem nada foi planejado. Nas cartas do caminho do peregrino, não havia uma foto no jornal. Somente ia à igreja, não havia publicidade, nem anúncios, nem projeções. Jesus diz, como você pode receber a bênção de Deus quando recebe honra de outro homem? Eu tenho um anúncio desse tipo, de um congresso do avivamento que havia em Dallas, e não era o do David Wilkerson, nem mesmo de algum outro do tipo, mas de um homem que pregava nas maiores igrejas da América, e este homem tem muitos livros que são os mais vendidos, mas ele não fala de Deus, nem de outra coisa. Ele resiste aos soberbos e salva aqueles que são de espírito contrito e humilde. É uma vida solitária, mas é uma vida gloriosa. Se ninguém pode deter Jesus, nada pode deter você também.
O inimigo te diz, desça da cruz e salve a si mesmo. Se você vê alguém salvar seu próprio pescoço e o segue, perderá sua bênção, perderá sua recompensa e perderá seu poder. Porque hoje em dia se paga pelo veneno que se dá às crianças. Hoje se ensina a história da revolução. E todo o saldo está indo para o diabo. Se não se pode colocar um fim a estas leis, não se pode obter um legítimo avivamento. Apenas Deus pode deter toda a corrupção que adormece nesta terra. Há alguns anos eu estava orando e orava em silêncio. E soube que precisamos voltar à oração.